Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e profundo: religiosidade e suprassentido. Eu sou Leandro Santos e se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais conteúdos como esse. Então, vamos para o vídeo. Geralmente, quando a gente fala em logoterapia, né, a primeira coisa que vem à nossa cabeça justamente é até aquela frasezinha pronta, né, que a logoterapia é a terapia do sentido da vida, né? Mas como é que faz? Como é que faz para acessar esse sentido? Como é que faz para a gente alcançar esse sentido? Como os meninos bem trouxeram, o sentido ele está na vida, mas como é que a gente consegue alcançá-lo, né? E essa parte a gente vai conversar um pouco sobre possíveis formas, né, possibilidades de formas de encontrar sentido, que é justamente a religiosidade e o suprasentido. Uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro antes da gente começar é que a religiosidade faz parte do suprasentido, certo? Gostaria de deixar isso bem claro, né? Apesar de que ao longo dessa minha fala, eu vou tá colocando elas em, pode-se dizer, aparentemente assim um pouco contrárias, né? Ou até mesmo de formas que são meio que, entre aspas, né, antagônicas, mas na realidade a religiosidade ela faz parte do suprasentido. Então, para de caráter de explicação, né, antes da gente realmente entrar no tema, eu gostaria de saber de vocês, né, como é que vocês veem, né, vocês podem ir colocando no chat aí, né, como é que vocês veem essa relação do indivíduo com a religiosidade, qual é o papel dessa religiosidade para o ser humano, né, se ele é importante, não é tão importante. Então, eu gostaria que você colocasse a sua opinião aí no chat. E a primeira parte, né, a gente iremos conversar sobre a religiosidade e o sentido da vida, né? Qual o impacto que essa religiosidade ela traz para a vida desse sujeito, para a vida do ser humano, quais são os aspectos, né, que ela é importante na vida desse sujeito. Na busca pelo sentido, a religiosidade desempenha um papel fundamental para muitas pessoas, oferecendo um propósito e significado através das crenças e práticas religiosas. Exemplos incluem indivíduos que encontram significado em seguir preceitos morais, participar de rituais e se conectar com uma comunidade de fé. Nós podemos perceber, né, que a religiosidade, ela faz parte da vida desse sujeito, né, de muitos sujeitos, pelo menos, né, de muitas pessoas. Se a gente for olhar num termo social, se a gente for fazer uma análise sociológica, né, como muitos sabem, se a gente for fazer aí uma pesquisa rápida no Google, nós sabemos que o Brasil, por exemplo, né, ele é um país muitas vezes considerado religioso, né? Uma amostra disso, durante muito tempo, o Brasil, por exemplo, era considerado um país católico, né, de grande maioria católica, e hoje esse número já está começando aí a mudar um pouco, né, havendo aí um maior número de, por exemplo, de pessoas protestantes, mas na sua maioria aí de pessoas cristãs, não se colocando somente a esse mundo cristão, mas nós sabemos que existem outras religiões, né, por exemplo, Candomblé, a Umbanda, religiões de matriz africana, né, como também outras possíveis religiões, como o judaísmo, o islamismo, que também está presente no nosso contexto brasileiro. Então, nós percebemos que a religião ele traz esse impacto para esse sujeito, né? É uma possibilidade de encontrar sentido, onde as pessoas conseguem ali encontrar sentido nos rituais, nos preceitos morais aí que a religião traz. E para caráter de informação, né? Eu particularmente, os meninos sabem muito bem, eu gosto muito de estudar etimologia, né? De entender aí o início das palavras, o que elas realmente significam e como é que essas palavras sofrem modificação ao longo do tempo, né? Para quem não sabe, religião vem do latim, né? Do termo religare, ou então religar, reconectar. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é reconectar com o quê, né? Com esse ser, pode-se dizer, né?
a religiosidade traz isso, né? Esse ser autotranscendente que foge o nosso conceito de imanência, né? Esse sentido aqui natural. E nós conseguimos, né, para o ser religioso, né, para os indivíduos que têm como crença alguma coisa, que nós conseguimos nos conectar a esse ser autotranscendente, né, que nós podemos ter uma relação, e por conta dessa relação com esse ser autotranscendente, isso também se diversifica, né, com a nossa sociedade, com o nosso colega, com o nosso próximo, né? Inclusive, vou trazer mostra de pessoas que, por conta dessa relação com essa transcendência, né, que percebia que a religião era uma forma de encontrar sentido de vida, transbordou, pode-se dizer, né, transbordou essa capacidade de sentir de relação com o mundo na sua relação com os outros. Por exemplo, aí a Madre Teresa de Calcutá, né, freira católica conhecida por seu trabalho humanitário com os pobres e doentes na Índia, né? Essa mulher fantástica na qual doou a sua vida, pode-se dizer, né? Abriu mão da sua vida, não somente do caráter religioso, mas abriu mão da sua vida aí para estar ajudando outras pessoas, os necessitados ali daquele país, no caso a Índia, né? O próximo, eu particularmente sou fã desse homem, né? Dr. Martin Luther King Jr., né? Pastor Batista e líder dos direitos civis nos Estados Unidos, que lutou pela igualdade racial através de meios não violentos, como o movimento dos direitos civis, e teve como discurso, né? Eu acho que todo mundo já ouviu em algum momento nesse discurso dele, né? Eu tenho um sonho, ou então I have a dream, né? Ele falava ali, discursava que um dia ele sonhava, né? Ele tinha um desejo, ele tinha um sonho de que as suas filhas pudessem frequentar o mesmo lugar, né? O mesmo lugar aí com pessoas de raças diferentes, de credos diferentes. Infelizmente, na sua luta por essa igualdade, né, na sua luta por direitos civis, foi assassinado, né? Mas você percebe que ele era um homem engajado com o seu sentido, a partir do momento que ele conseguiu encontrar esse sentido através da sua relação com, pode-se dizer, com a religião, ele quis transbordar isso para na sua relação com os outros, para mostrar de que a vida, né, de que o sentido está na vida, e ele viveu mostrando isso até o momento ali, como eu falei, no momento do seu assassinato, no momento que ele foi morto, né, onde ele viveu em prol dessa luta pela essa igualdade, né, essa igualdade de direitos. E por conta dele, inclusive, né, nos Estados Unidos existe um feriado que foi justamente dedicado ao Dr. Martin, né, Dr. Martin Luther King Jr. E aí nós chegamos no suprassentido, tá, Leandro? E o que seria esse suprassentido, né? O suprassentido, como havia falado antes, né, é como se também fosse uma outra, entre aspas, né, como havia explicado, que a religião faz parte desse suprassentido, mas é como se fosse uma outra possibilidade. Eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, né, por uma espécie de, muitas vezes, preconceito, ou até mesmo ignorância, classificam a logoterapia como se fosse uma espécie de teologia terapêutica, né? E nós sabemos muito bem que isso não é verdade. As pessoas, elas podem encontrar sentido para além da religião. Não, você não precisa ser uma pessoa religiosa para você encontrar um sentido na vida, né? Eu lembro que quando eu comecei a conhecer a logoterapia, né, estudar logoterapia, às vezes eu não consegui, isso não conseguia entrar na minha cabeça. Eu consegui, mas como assim? Como é que você pode acreditar no sentido se você não acredita, por exemplo, num ser transcendente, né? Não acredita no... Pode ser ateu, por exemplo, né? E o Victor, né? O nosso querido Victor Frankl, né? O Dr. Frankl, ele mostra e ele fala bastante sobre isso, né? Que a religião, ela é uma possibilidade de encontrar sentido e que existem outras formas de encontrar sentido. E o suprassentido é uma amostra disso. Embora a religião seja uma fonte de sentido para muitos, há limitações na exclusividade da religião na busca pelo sentido, né? Se você só colocar de forma exclusiva de que você só pode encontrar sentido através da religião, né? Isso traz limitações. Pessoas podem encontrar sentido fora das estruturas religiosas através de experiências pessoais, relacionamentos,
contribuições para a sociedade, entre outros, né? Se a gente for fazer aí uma análise, a gente percebe uma análise histórica, né? Ou então mesmo na nossa sociedade, nós já vivenciamos muitas pessoas, já ouvimos falar de muitas pessoas que encontraram sentido não nesse universo religioso, mas justamente nessas relações. Isso pode acontecer comigo e com você, né? A gente pode encontrar sentido nas nossas relações, no nosso relacionamento, no que a gente doa para esse mundo. Gosto muito dessa frase de Epicteto, né? Epicteto, para quem não sabe, né? Ele faz parte da tríade estoica romana, né? Um homem extremo. Eu sou fã da filosofia estoica, né? E desse homem nem se fala, né? Ele diz o seguinte: não busca a felicidade fora, mas se dentro de você. Caso contrário, nunca encontrará. Para quem não conhece, né, a filosofia estoica fala muito sobre as virtudes, né, do homem virtuoso, né, de como esse homem se engrandece através das suas virtudes, e a melhor forma de buscar felicidade, de ser esse homem virtuoso, é justamente se doando para esse mundo, né, através das suas relações, através do que você doa para ele, né? O conceito de suprassentido proposto por Viktor Frankl transcende a religião, enfatizando, como os meninos já trouxeram diversas vezes, né? Enfatizando a liberdade e a responsabilidade individual na busca pelo sentido. O ser humano, né, o indivíduo, eu, você, para gente começar, para a gente pensar em sentido, a gente precisa colocar na nossa cabeça que para a gente encontrar sentido, a gente precisa ser livre e ser responsável. Não tem como eu encontrar sentido se eu não colocar isso em mente, né? Se eu, que eu sou um ser livre e que eu sou responsável e que para eu encontrar sentido eu tenho que ir buscar, tenho que introjetar esse conceito dentro de mim. O próprio Frankl, né? Na sua relação, na busca de aprimorar, né, a logoterapia, né, ele mostrou diversas vezes de que você só pode ter consciência de sentido se você tiver essa liberdade latente, se você e também, né, se você também for esse ser responsável. Um exemplo, né, de pessoas, né, pelo menos até onde eu sei, pelo que eu estudei, pelo que eu busco, né, eu também gosto muito desse homem. Ele não era uma pessoa religiosa, né, até onde a gente sabe, mas isso não o isentou de encontrar sentido na sua vida, né? Albert Einstein, físico teórico, que revolucionou nossa compreensão do universo com a sua teoria da relatividade, além de ser um defensor da paz e da justiça social, né? Albert Einstein, eu acho que todo indivíduo no mundo já ouviu falar desse homem, né? Ele não só revolucionou a física, né? Mas ele revolucionou a história da humanidade. A caráter de curiosidade e também de indicação, nós vemos que ontem teve o Oscar, né? E o melhor filme foi o Oppenheimer, para mim, tipo, realmente deveria ter ganhado, mas eu sou suspeito de falar, porque é o filme do meu diretor favorito, né, do Christopher Nolan, mas fala justamente sobre Oppenheimer. E o Einstein, ele era muito amigo do Oppenheimer, né? O Oppenheimer, quando ele percebeu o que ele havia feito, o que ele havia construído, né, ele teve uma espécie de arrependimento e depois daquele momento, junto com o Einstein, eles se tornaram esse defensor, né, da paz, de buscar de um mundo pacifista, né? Ele, no primeiro momento, construiu uma arma que poderia destruir a humanidade, e ele, por ter percebido aquilo, né, e em muitos diálogos, e por isso que eu faço essa indicação desse filme, né, em alguns momentos, no diálogo com Einstein, você percebe o quanto esses homens se tornaram pacifistas na busca de trazer esse bem-estar para todo ser humano, né? Essa mulher, assim, não precisa, para quem não conhece, né, mas a Malala, né, a Malala aí, ela é uma ativista paquistanesa pelos direitos das mulheres e educação que sobreviveu a um ataque do Talibã
e se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, né? Para quem não conhece a história da Malala, infelizmente, como ela cresceu num contexto extremamente opressivo, né? Um grupo terrorista fundamentalista religioso, inclusive, tentou proibir que as mulheres ali na região do Paquistão pudessem ter acesso à educação, né? E a Malala foi na contramão disso e infelizmente ela sofreu uma tentativa de homicídio, né? Ela foi atingida por uma bala, mas isso não reduziu, ela conseguiu sobreviver, ela sobreviveu, mas isso não a fez com que ela desistisse desse sonho que ela tinha de fazer com que as mulheres ali do seu país e daquela região ali, né, conseguisse alcançar ali a possibilidade de se tornarem mulheres ao acesso à educação em si, né? E depois do ocorrido, ela se tornou aí a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, a ganhadora mais jovem. Ela continua aí lutando todo ano. Eu indico demais o livro dela, né, a biografia da Malala, que justamente traz como foi que aconteceu isso e o que é que ela faz em prol dessas mulheres. E esse cantor aí, um dos meus cantores favoritos, possivelmente você conhece ele aí, o Bob Marley, né? Inclusive tem o filme dele está em cartaz, né? Eu recomendo demais aí o filme One Love, que conta a história desse cantor extraordinário, né? Cantor e compositor jamaicano que usou sua música para promover a paz, a justiça e a igualdade. Sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 1976, durante um período conturbado de sua carreira política, né? O Bob Marley, para quem conhece, né? Para quem gosta da música, né? Gosta do reggae, para quem conhece e que gosta da história, da biografia dele, sabe muito bem que teve um momento na vida dele, né, que ele estava se preparando para fazer um show justamente em prol da paz, quando a sua casa foi invadida, atiraram contra ele, atiraram contra a sua família, ele conseguiu sobreviver, não é? E é interessante que 3 dias depois ele estava lá, né, justamente nesse show pela paz, né? E perguntaram para ele, Bob, mas como assim, cara? Tentaram te matar e você está aqui. E a resposta dele foi uma resposta extraordinária, que inclusive eu uso até mesmo para mim, para minha vida, né? Ele diz o seguinte: se as pessoas que querem o mal não tiram folga, por que que eu quero o bem? Por que que eu quero a paz? Eu vou tirar. Entende? Quando a pessoa ela tem um compromisso com o seu sentido, né? Quando as pessoas têm essa. Quando a gente consegue encontrar o nosso sentido pela vida, nada pode nos mover. E o próprio Frankl, né? Ele nos mostra isso, apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar das coisas contra, a gente continua lutando. Embora diferentes em suas abordagens, tanto a religiosidade quanto o suprasentido compartilham semelhanças na busca por valores transcendentais e na conexão com algo maior que o eu. Tanto a religião quanto o suprasentido enfatizam a importância da virtude e do serviço aos outros na busca pelo sentido da vida. Nós sabemos, né, Heidegger nos fala bastante sobre isso, de que nós somos um ser no mundo, né, o Dasein, né? Nós somos esse ser imerso nesse mundo, e para que eu possa ser esse ser imerso no mundo, eu preciso responder essa vida, né? A nossa relação, a relação fenomenológica, né, da nossa consciência com esse mundo, eu preciso ser um ser ativo, como os meninos já trouxeram, né? O sentido ele está na vida. A gente precisa estar ali muitas vezes olhando de perspectivas diferentes para que eu possa encontrar esse sentido, mas a partir do momento de que eu encontre, eu preciso agarrá-lo de tal forma e jamais desistir como a experiência dessas pessoas que eu trouxe, né? E eu gostaria de usar até como analogia, e isso não é minha, né? Analogia aí do Frankl, falando sobre um pouco sobre o que é esse suprassentido, né? Como é que faz para encontrar esse sentido, qual o papel da religião. Ele diz o seguinte: como um filme épico que se desenrola diante de nossos olhos, a vida humana é uma jornada repleta de partes e cenas, cada uma carregando o seu próprio significado. No entanto, apenas ao alcançar o derradeiro ato dessa obra, desvendaremos sua verdadeira essência. Pois assim como o enredo se desdobra, revelando seus mistérios ao longo do caminho, nós, os protagonistas da vida, respondemos aos enigmas e desafios
compreendendo gradativamente o sentido universal da nossa existência. Em outras palavras, né, a gente só pode ter uma compreensão total desse sentido, né, quando, semelhante a um filme, nós só conseguimos entender totalmente um filme quando chega os créditos finais, né, e muitas vezes depois até as cenas pós-crédito. Mas não, muitas vezes, né, a gente consegue somente entender um filme, né, totalmente, não somente assistindo cenas isoladas, mas a gente consegue ter uma compreensão total desse filme quando a gente finaliza, quando os créditos sobem, da mesma forma que acontece o suprasentido, né, o sentido na nossa vida, nós só conseguimos compreender como um todo, só conseguimos perceber se a gente vivenciou uma vida que vale a pena, né, uma vida com sentido, quando nós já estamos nos nossos créditos finais, né? E essa é a citação mesmo de maneira oficial do próprio Frankl, né? Eu fiz uma espécie de parafraseamento, né? E aí é a citação original. O filme é composto por várias partes e cenas, onde cada uma vai tendo um significado próprio. Contudo, só será possível compreendê-lo completamente ao final do filme. Na existência humana acontece da mesma maneira. Ao se referir ao sentido universal da vida e da existência, considera-se que ele será revelado no final, na medida em que, ao longo do caminho, o homem respondeu aos sentidos concretos da vida. Essa fala do Frank eu também eu sinto como se fosse uma espécie de convite, né, para que nós possamos ser protagonistas do filme da nossa vida. Muitas vezes o que acontece é que a gente só quer o roteiro pronto e vai, né? E não é assim. Muitas vezes nós somos o autor, o roteirista e também o ator da nossa vida. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos responder a nossa vida. Todos os dias ela está nos chamando, às vezes bate uma espécie ali de preguiça, né? Mas nós precisamos sempre estar respondendo a nossa vida. E principalmente, de uma melhor forma de responder a nossa vida, a gente precisa estar respondendo aí de forma criativa, né? De forma que, como o Frank eu falo em uma das suas falas, né, no momento, né, ele estava conversando com a senhorinha, que eu esqueci o nome dela agora, né, a senhorinha ali já estava perto do fim da sua vida, tendo uma visão bem fatalista, inclusive, né, e ele olha para ela, né, e diz o seguinte: olha, você não acredita, né? Assim, eu estou parafraseando, claro, né? Você não acredita que a sua vida não foi um monumento, né? E aquelas palavras impactaram ela de tal forma que quando ela já estava realmente morrendo, né, os seus filhos falaram que ela introjetou isso e começou a falar, né, que a vida dela havia sido um monumento. Então, que nós possamos fazer a nossa vida um monumento, né, e deixar um legado aí para a humanidade, né, para os que estão por vir. E a melhor prova disso, né, a melhor forma de mostrar isso é que muitas vezes nós conhecemos pessoas, nós conhecemos histórias de pessoas que deixaram seu legado para a humanidade. Uma dessas pessoas, para finalizar, né, foi um autor japonês que eu particularmente, ele impactou, né, demais a minha vida, principalmente ali na minha infância, e muitos valores que ele me ensinou eu carrego até hoje, né, que foi o grande mestre Akira Toriyama, né, para quem não conhece, ele foi o criador de Dragon Ball, né? Dragon Ball ali, ele influenciou gerações, né? Eu lembro muito bem quando eu era criança, quando terminava, geralmente o Dragon Ball começava ali na hora do almoço, eu corria do colégio, muitas vezes em tempo de cair no meio do caminho, para conseguir chegar e ver ali os meus personagens favoritos, mas não somente por serem esses personagens favoritos, né? Mas porque através deles, né? Porque através deles eu pude perceber e isso me mostra, né? De que eu posso ter um valor, de que eu posso superar os meus limites. E esse homem, né? Como eu falei, ele deixou um legado, ele vai estar sempre vivo nas nossas memórias, por exemplo, né? E justamente porque ele deixou um legado para mim e para você. E é um convite que eu gostaria de fazer para você, que a gente possa responder a vida aí de maneira criativa, deixando o nosso legado. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que mais chamou sua atenção nesse vídeo. Eu adoro ler os comentários e trocar ideias com vocês. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se ainda não fez isso.
Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!